Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Quero agradecer às pessoas que fizeram inscrições no meu canal e pedir a você que pela primeira vez está vendo o meu vídeo que se inscreva, dê o seu like e faça o seu comentário. Mas o que eu quero trazer aqui hoje já tem assim um bom tempo, que eu venho pensando de gravar um vídeo, inclusive nessa linha, que diz respeito à pós-verdade. Bom, eu queria aqui trazer enquanto reflexão a seguinte maneira: tentar explicar algumas diferenças que a gente precisa levar em consideração quando nós entramos assim num campo como esse, de discussão sobre pós-verdade. Porque primeiramente, claro, eu não tenho assim aprofundado muito sobre o assunto, mas eu tenho visto alguns escritos a respeito sobre a pós-verdade. Um desses, vou até citar aqui para vocês, que é do Matteo de Ancona, que ele tem um livro, Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, E é interessante porque lá a gente encontra assim, de um modo, a grosso modo, no que o de Ancona vem trazendo, é que nós chegamos assim a um momento em que muitos grupos, de modo especial grupos que foram criados pelas redes sociais, que questionam, que tentam fazer assim por conta própria, vamos colocar assim, por conta própria, uma espécie de revisionismo, revisionismo histórico. Só para citar assim, alguns exemplos, esses grupos eles começam assim a questionar sobre o golpe militar, só para dar um exemplo, aqui no Brasil, se é verdadeiro tudo que nós sabemos sobre a questão do regime militar, sobre a ditadura militar. Uma outra situação também, só para citar também como exemplo, sobre o nazismo, se realmente aconteceu da forma como nós sabemos, como que historicamente é passado para nós. E aí você tem uma série de outras situações, e uma outra situação que já é bastante conhecido é a disseminação do pensamento de Olavo de Carvalho sobre, por exemplo, o terraplanismo, que começa a questionar sobre essas verdades científicas que são colocadas para nós, dizendo que a Terra é redonda ou qualquer coisa assim, que existem erros por trás de tudo isso. Foi assim trazido, defendido e tudo mais pela ciência, e que segundo eles, esses grupos, eles dizem que fomos enganados, que nós somos todos enganados, e que é como se nós estivéssemos assim num mundo de fantasia, com todas essas verdades defendidas pela ciência, assim por diante. O campo, assim, o campo de debate, de discussão que se coloca quando se diz assim, quando se coloca esse termo, pós-verdade, tem a ver com isso, Um pouco é isso, em síntese, Mas aí você tem uma série de outras situações, como tem grupos que questiona a questão da validade, por exemplo, das vacinas, dizendo que basicamente todas as vacinas que nós temos, é como se fosse uma espécie de ficção, que não há verdade por trás disso, que a vacina possa nos beneficiar, criar anticorpos ou qualquer coisa assim para poder defender contra doenças graves e assim por diante. E com tudo que nós já sabemos como que a vacina, por exemplo, tem salvado a humanidade. Mas enfim, essa é a situação que a grosso modo, vamos dizer assim, é colocada em relação à questão da pós-verdade. Aí tem uma questão que eu queria colocar aqui, que é assim: a filosofia,
esse tema da verdade é um debate que existe no campo da filosofia desde os primórdios, né? Desde o seu início, por exemplo, lá na Grécia Antiga. Se você pegar lá desde os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? De modo especial esses grandes pensadores, você vai perceber que há um campo de debate muito rico, né? Quando se coloca esse tema, o próprio tema da verdade. E que é interessante que a grande busca, por exemplo, da filosofia, num certo sentido, foi a busca pela verdade, né? E lá na Grécia Antiga tem um lance muito interessante, porque essa verdade, a verdade que era defendida, né, por grupos de pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, era sim a chamada verdade absoluta. Com o passar do tempo foi-se, né, depois com a modernização e também os filósofos, né, pensadores mais contemporâneos, derrubou muito essa tese, por exemplo, da verdade absoluta. Então colocou assim, num certo sentido, relativizou essa verdade absoluta, colocando assim dentro de um campo em que não existe apenas uma verdade, ou não existe uma verdade absoluta, mas o que existem são verdades, ou verdades muito de acordo com cada campus, por exemplo, com cada área da ciência. Mas o que eu quero trazer aqui é assim: os grupos que nós estamos vendo aí, que é disseminado, né, nas redes sociais e tudo mais, que traz esse debate, por exemplo, sobre a pós-verdade, isso que é interessante. O grande problema que está aí é porque esses grupos, eles não têm assim nenhum rigor científico, né? Nenhum rigor científico daquilo, por exemplo, que eles vêm defendendo. Se você pega, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele não traz, né? Não traz. É igual se a gente discutíssemos, por exemplo, dentro do campo do direito, não há provas, né, sobre aquilo que ele, por exemplo, ele vem defendendo. O que a gente percebe é um campo discursivo que existe por trás de tudo isso, né? E se nós pegarmos assim a doxa lá de Platão, a opinião, né? O que a gente sabe é que esses grupos, o que no fundo eles estão assim em defesa de uma opinião própria daquilo que eles pensam. Aí nós entramos assim dentro de um campo que a meu ver assim, é um campo bastante perigoso, que é o chamado do relativismo absoluto, que quando você relativiza tudo, né? Quando você questiona tudo, quer dizer, além do relativismo, há também assim um ceticismo absoluto, que também não deixa de ser um campo perigoso. E aí eu queria até também explicar que é assim: o relativismo ele é até importante, mas não o relativismo absoluto. Porque o relativismo ele até nos ajuda, por exemplo, dentro do campo da ciência. Né? Num primeiro momento, qualquer pesquisa, qualquer conhecimento que você está construindo, quando você coloca o relativismo dentro de um primeiro passo, vamos dizer assim, esse relativismo ele vai inclusive até ajudar você a desenvolver melhor a pesquisa, desenvolver melhor o conhecimento que você está buscando. Só que a gente sempre tem em vista uma chegada, um ponto, né? Um objetivo. E é assim que, por exemplo, que toda e qualquer ciência se constrói. Porque senão não há ciência, né? Agora o que esses grupos aí vêm colocando, né, assim, nas redes sociais de modo especial, esse relativismo absoluto, muito perigoso porque você não percebe que existe nada de científico naquilo que eles colocam. Não existe nada de científico. Por incrível que pareça, na sala de aula, né, eu sou professor, a gente volta e meia, por exemplo, encontra alunos, às vezes coloca a gente na parede com perguntas, né,
do tipo assim como essas, por exemplo, do terraplanismo. Ou às vezes até perguntando o que a gente acha, né? Será que a Terra realmente é plana? Será que a Terra é redonda? Né? E o que a gente precisa é, assim, ter muita clareza, né? Ter muita clareza é que quando se trata da ciência, né? Aquilo que, por exemplo, a Hannah Arendt ela chama de verdade factual, né? Essa verdade factual, que são a verdade dos fatos, né? A verdade dos fatos que cientificamente foram comprovados, né? Que houve todo um trabalho, houve toda uma caminhada para poder chegar até a conclusão, por exemplo, daquilo que nós dizemos assim, que cientificamente é verdadeiro, né? É muito diferente. Se vocês prestarem assim atenção, é muito diferente. Esse outro campo que está sendo muito colocado aí nas redes sociais e também assim que é disseminado por Olavo de Carvalho, eu penso assim que isso daí precisa ser combatido inclusive o mais rápido possível. Isso não pode ser levado adiante. Isso daí tá totalmente fora do rigor científico, né? Daquilo que, vamos dizer assim, que precisa ser levado em consideração quando se trata do conhecimento e assim por diante. Isso que eu queria trazer aqui para vocês, eu penso assim que a gente, inclusive um dos nossos trabalhos aqui, né, que eu pretendo trazer aqui para vocês, estar cada vez mais assim, mostrando o quanto a filosofia tem a contribuir para poder, inclusive, até derrubar esses tipos de inverdades, né, que são colocados e que levam assim, muita gente, inclusive, a acreditar nesse tipo de coisas, e que isso daí, é claro, vai levando cada vez mais as pessoas à desinformação e uma ignorância assim, terrível, né, que não podemos admitir de maneira nenhuma esse tipo de coisas. O que eu queria trazer hoje para vocês era isso. Desculpe pelo tamanho do vídeo. Continue se inscrevendo, compartilhando os meus vídeos. Obrigado por hoje. Até uma próxima vez.